Boa tarde. Estamos aqui começando mais um Prosa na Estação. Lembrando que é um debate de assuntos afins. O maior objetivo é que a gente saia daqui sabendo mais do que a gente entrou do assunto do dia. Temos aqui hoje com a gente José Roupinha Júnior, professor universitário, escritor, jornalista, pós-graduado, militante LGBTQIA+, e do movimento negro, da liberdade religiosa, idealizador da primeira marcha Zumbi dos Palmares em Valinhos. Também estamos aqui o nosso vereador professor Marcelo Yoshida, formado em Direito pela PUC Campinas, em História pela Unesp Franca, mestrado em Ensino de História pela Unicamp, professor de História da Rede Municipal de Valinhos, coordenador do cursinho popular Contexto. Foi membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Valinhos, primeiro vereador abertamente defensor da pauta LGBTQIA+, em Valinhos. Aqui eu vou começar com alguns índices sobre racismo no Brasil, para que a gente possa dar um start. A população negra é a mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. É o que alerta a Organização Nacional das Nações Unidas. No mercado de trabalho, pretos e pardos enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial. Quero fazer uma correção aqui, falei pretos, que estava no texto. Tá correto, se você falou, está falado. No Brasil, 84% percebe racismo, mas apenas 4% se considera preconceituoso. Dados do Atlas da Violência 2021 apontam que 77% dos homens assassinados no Brasil e 66% das mulheres são negros. São Paulo já registrou mais casos de racismo em 2022 do que em todo o ano passado. São dados alarmantes que a gente tem, né? Eu queria começar aqui com o Josué. Por que isso, Josué? Da onde vem isso? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, assim, para falar o porquê disso, a gente poderia ficar talvez aqui horas discorrendo sobre o tema, mas fazendo uma linha do tempo muito rápida sobre o porquê que o racismo acontece. A gente tem que, obviamente, chegar no processo de escravidão. Passando no processo de escravidão, toda a violência que ocorreu na época, a gente teve o processo de abolição que ocorreu não por conta, enfim, de Princesa Isabel, por nada, mas por movimentação de quilombos que se formaram, pressionaram tanto para que acontecesse de fato a abolição. Feita a abolição, entre aspas, não foi dado para a população negra, diferentemente das pessoas não negras, uma condição básica de sobrevivência. Não tinha apoio do Estado, nem de qualquer uma das instituições que regem aí o nosso país até hoje, que controlam o nosso país até hoje. Isso ocorre juntamente com o fato de que a violência ela se perpetuou mesmo após o processo de abolição. Só foi apenas um marco histórico, e isso se reflete na sociedade que a gente tem hoje. Então, isso se reflete no fato das pessoas verem o negro sempre como um ser inferior, o que está relacionado à cultura negra sempre é tentado ser retirado. Então, a gente tem aí as religiões de matriz africana que vieram aqui para o Brasil, e isso também tentam até hoje, na verdade, retirar a fé dessas pessoas. Sempre o sujeito negro sempre foi colocado ao longo da história como um ser passivo, um ser que aceitou a escravidão, um ser que estava ali aceitando e gostando daquilo, que é uma mentira, é uma visão totalmente equivocada. Então sempre foi colocado para o negro ele como um sujeito passivo da história e um sujeito que poderia aceitar aquelas condições. Isso se reflete na sociedade que a gente tem hoje. Porque, por exemplo, você falou sobre a questão da violência. Obviamente, isso daí é uma bola de neve. Se você não oferece condição social para um determinado grupo, no caso a raça negra, ela conseguir sobreviver, aí a gente tem as formações das favelas, as formações das periferias, que são pessoas que não têm acesso ao básico, que é educação, cultura, emprego. Se você não tem acesso a isso, você só tem um caminho. E aí a gente tem a questão da violência.
Isso acontece dentro do mercado de trabalho, nas diversas esferas, no dia a dia da pessoa. Então, sempre foi visto e acabou se enraizando, se estruturando, quando a gente fala sobre racismo estrutural, o fato de as pessoas enxergarem sempre o negro como sendo inferior. E aí esses dados aí acabam só comprovando isso. O Brasil, professor Marcelo, nós estamos com 522 anos. De 522, 388 nós tivemos escravidão oficial, de forma oficial. Então, assim, você acha que esses 388 anos, no qual foi reforçado pela sociedade que, na época, através dos portugueses, né, e depois dos brasileiros, né, eles reforçavam esse racismo. Após isso, ainda não teve, ou naquela época, até hoje, essa evolução foi lenta devido a isso também? Boa tarde a todos, né? Agradeço o Ricardo pelo convite de poder estar aqui presente. Respondendo, inclusive, é curioso porque quando eu dou aula sobre isso, eu menciono justamente a questão das datas, né? Para os alunos entenderem qual é a grande diferença que existe, né, do processo de libertação, né, enfim, de uma escravidão não legal, né, porque a gente sabe que ainda existe escravidão no Brasil, enfim, nos interiores por aí, e desse processo de, enfim, liberdade, né. E aí, eu vou só voltar um pouco no que o José falou, que acho que é importante mencionar. Quando a gente fala do racismo estrutural, a gente tem que lembrar que havia um certo consenso, inclusive científico, que foi elaborado no século XVIII, XIX, que fala justamente das teorias raciais. Então era algo, inclusive, muito aceito na sociedade e na comunidade científica da época. Então, quando a gente fala das medidas do corpo... Você está citando o darwinismo social. Exato, que eles pegaram... Esse estudo, né? Exato, uma teoria científica para tentar justificar um racismo, naquela época já. Então isso é muito problemático, porque isso foi reproduzido durante muito tempo, ainda é reproduzido até os dias de hoje, como, né, dados de criminalidade, por exemplo, porque parece que a população negra, então, é mais propensa a cometer crime. As pessoas vinculam esses dois raciocínios e ainda, sem saber, se remetendo a essas teorias raciais, de que os brancos são mais puros, os brancos são mais evoluídos, e de que existe toda uma gradação de raças e que o negro está por último. Inclusive os asiáticos aparecem nessa gradação do negro. Então, inclusive tem uma outra discussão que também hoje talvez ainda tenha que entrar, que os asiáticos entram nessa discussão racial também justamente para justificar o racismo contra a população negra. Só para entrar, esse estudo que você está falando, que é o darwinismo social, que exatamente pelo fenótipo, isso veio da Europa, e tinha aquela, na Europa é desenvolvida porque são brancos, a África não tem desenvolvimento porque são negros. No caso do Brasil aqui, entrando também nisso de chinês e japonês, foi um pouco menor porque nós temos foi canalizado para o negro o racismo, né? Vamos dizer, acho que devido à escravidão, esse louco processo, ele canalizou para o negro, né? Então, só para... Não, com certeza. Inclusive, para o movimento asiático, né, que existe o movimento asiático, muita gente não conhece, mas parte do movimento acha errado dizer que os asiáticos sofrem racismo. Apesar de a gente também ser de uma etnia muito específica, no Brasil, isso acaba sendo meio que tirar uma visibilidade, uma luta muito maior, que é a luta do movimento negro, que a maior parte da população brasileira que vive e que viveu historicamente o racismo e que tem as suas possibilidades de vida cerceadas justamente por conta desse racismo estrutural. Então, parte do movimento asiático entende que é importante que a gente lute junto para derrubar o racismo, para que a gente consiga avançar enquanto sociedade. A Constituição de 88 tem, eu acho que é a lei mais vigorosa que tem no mundo de racismo é do Brasil, que é inafiançável, né? Até um assassinato dá para você ter uma fiança, e o racismo também é inafiançável. De um certo ponto, a partir disso vocês acham que melhorou alguma coisa? E ao mesmo tempo eu acho que isso inicia o quanto nós estamos grave nisso também, né? Por ter uma lei dessa.
Na verdade, por mais que ele conste como crime inafiançável, infelizmente ainda a gente não tem nas diversas esferas de poder uma preparação, seja desde o menor das delegacias, das instâncias que a gente tem da justiça, para que de fato ele seja encarado como crime de racismo. Então acaba acontecendo, acaba se tornando na verdade injúria racial, até mesmo calúnia. Sempre tentam colocar e balizar como se fosse apenas isso. E aí, claro, a gente acaba vendo que, por mais que esteja ali sabe aquela coisa a lei que funciona, a lei que não funciona? Felizmente no Brasil a gente tem uma coisa muito complicada, que vem até acho que desse processo de escravidão, é que as pessoas reconhecem o racismo apenas quando há violência física. Quando a gente teve o caso do George Floyd aqui no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a visão que as pessoas tinham é que ele realmente foi um absurdo, que não sei o quê, porque era chocante de se ver, óbvio. Mas assim, aquilo é um fato só diante de milhares de casos de racismo que acontecem de forma estrutural. E as instituições, no caso eu estou citando a própria Constituição, a lei que a gente tem, e passando isso para as instâncias jurídicas, elas não estão todas preparadas para lidar com isso. Então, por exemplo, tem diversos relatos de mulheres negras que sofrem racismo e não tem um amparo dentro de uma delegacia, por exemplo, local. Isso é uma realidade no Brasil todo. Tanto que realmente, se fosse inafiançável, agora são 4h20, daqui mais 3 minutos, segundo o Atlas da Violência de 2017 ou 2016, um jovem negro é assassinado no Brasil pelo fato de ser negro. E a gente não tem punição sobre isso. Então, assim, a teoria é muito bonita, ela é muito correta, mas a prática é muito diferente. Sempre o peso acaba recaindo sobre a militância, sobre os movimentos, que acabam tendo que forçar as instituições para que elas façam alguma coisa. Isso é cansativo, mas tem que forçar até que a justiça seja feita. Então, mas vamos colocar assim, não é pouco ter uma lei, quer dizer, quando você fala instituições, são políticas públicas em cima disso. De 88 para cá, o que vocês podem avaliar de política pública que possa ter favorecido esse movimento? Ou não teve nenhum? Teve algumas aqui, José. Eu vou mencionar algumas aqui, se o José também quiser complementar, por favor. A gente teve a lei de cotas, né, que está por um processo de inovação agora. E para muita gente as cotas elas são problemáticas, né? E a gente pode fazer essa discussão aqui, porque elas não é um preconceito, né? É uma ação afirmativa, né? Então existe uma diferença aí como a gente trata a questão. E vem justamente desse resgate histórico do pós-abolição, em que não se criou nenhuma estrutura para incluir essas pessoas efetivamente na sociedade. Então a política de cotas ela é uma política muito importante, apesar de muitas pessoas acharem que isso é um preconceito, que é de fato criar uma diferenciação. Mas aí tá, a gente sempre lembra, a lei ela precisa tratar os desiguais conforme as suas desigualdades. Então, se tem um grupo que precisa de mais atenção de uma política pública específica, ela tem que ser feita. E aí a gente tem duas leis também muito importantes, que é a 10.639 e 11.645, 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, se não me engano, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e história e cultura indígena nas escolas. E infelizmente o que a gente vê é que não existe um planejamento estruturado e articulado com as disciplinas, porque todos os professores têm uma formação para falar sobre isso, têm uma segurança para tratar dessa sala de aula, para que a gente consiga educar a sociedade, para daqui, infelizmente, né, muito tempo ainda, as pessoas entenderem que racismo é uma coisa inaceitável. Porque aí a gente entra num outro âmbito que são os discursos que fazem parte dessa estrutura racista, que cabelo ruim, sei lá, trabalho preto, alguma coisa assim. Então, são coisas que, em 2022, deveriam ser inaceitáveis, né? E as pessoas ainda têm o discurso, mas é uma brincadeira, é uma piada, eu tenho até amigos que são negros e coisas do tipo, né? Então, são coisas muito difíceis ainda. Posso falar de cota? Eu queria entrar um pouco nisso, porque realmente gera uma discussão em qual muitas pessoas pensam que é preconceito, outras acham que é um privilégio. Então, por que não tem cota para o chinês? Porque não tem cota para... Então, eu acho que é um pouco do que eu até citei, que no Brasil foi canalizado devido aos 388 anos de escravidão que tivemos.
o racismo para o negro, no qual a maioria da população nossa é negra ou parda, né? E as oportunidades teriam que ser dadas de uma maneira mais igualitária. Algo que a gente não vê, não é um reflexo, né, que a gente vê, por exemplo, numa Câmara de Deputados, num Senado, num corpo jurídico. Então, assim, eu entendo que sim, isso é uma coisa justa, é para fazer um ajuste histórico. Mas as pessoas, muitas realmente acham que não, isso é um privilégio, né? Então, onde está o limite? Onde está essa linha entre ser ou não um privilégio? Eu acho que, na verdade, você mesmo acabou respondendo, né? A gente não teve políticas públicas pós-processo de abolição da escravidão que dessem as mesmas condições para a população negra. Então, o acesso à educação, a de educação, não foi o mesmo, as pessoas não tinham acesso, e aí, enfim, passou-se toda essa linha do tempo, teve a lei de cotas. Eu não sou muito bom com dados, mas, se não me engano, a participação de negros nas universidades antes da política de cotas era cerca de 2%. Depois da política de cotas, subiu um pouco para 9%. Isso foi aumentando gradativamente, mas ainda a gente tem, a questão não está equalizada. O que as pessoas não entendem também é como funciona o sistema de política de cotas, que é algo que, assim, eu acho que ele poderia sanar até mesmo esse preconceito que as pessoas têm com essa visão de que é um privilégio. A gente tem, e aí se eu errar alguma coisa, eu ajudo aqui nessa, mas assim, de 100% que a gente tem de vagas dentro de uma universidade, por exemplo, 50% é destinado para o público em geral. Desses, os outros 50%, há uma subdivisão, em que são para alunos que vêm de escola pública, fizeram ensino médio total em escola pública. Depois há uma outra subdivisão que é destinada para as pessoas negras e pardas indígenas, povos indígenas, e depois uma parte também para as pessoas com deficiência. Se não me engano, tem para as pessoas com deficiência também. Então, assim, é uma parcela totalmente mínima que a gente tem na política de cotas, que é destinado, e não é só para a população negra, é para a população que vem de escola pública. Então, aquele aluno ou aquela pessoa que passou a vida no ensino médio, passou a vida toda numa escola pública, ela tem o direito de estar numa universidade através de política de cotas. Vamos deixar claro uma coisa, não é porque o negro está na universidade que ele está na cota. É isso que as pessoas têm que saber. Né? Porque as pessoas acham que todos estão pela cota. E não é isso que acontece. Posso complementar? Que eu acho que há alguns anos, quando a política de cotas ela foi implementada, isso foi acompanhado por pesquisadores, né, de educação, que acompanham o rendimento desses estudantes da universidade. E na maior parte dos cursos, o que aconteceu foi que esses estudantes de cota têm rendimento acima da média dos que entram pela concorrência. Então, para quem gosta dos cursos meritocráticos, né, isso mostra que, na verdade, a política de cotas é muito efetiva. Inclusive, a concorrência acaba sendo maior para essa questão da reserva de vagas do que para a concorrência. Então, não é uma questão de privilégio, é uma questão de você conseguir tornar a universidade um espaço representativo da sociedade. Hoje, se eu não me engano, na Unicamp, eu acho que está em 30% de pessoas que vêm ou da universidade pública ou desse recorte que você falou, de escola pública, pretos, pardos, indígenas e deficientes. Na Unesp, por exemplo, já faz alguns anos que metade de todas as vagas, de todos os cursos, são para pessoas ou escola pública, pretos, pardos, indígenas, deficientes e tal. Então, é uma forma de tornar a sociedade um pouco mais como ela é na sociedade. E isso é muito importante por quê? Porque quem é que faz pesquisa? Que depois vai culminar no desenvolvimento de uma política pública. Então, se não tem pretos, pardos, indígenas na universidade, quem é que está pensando políticas para esse grupo? Se não tem LGBTs na universidade, quem é que está pensando pesquisa e políticas para essas pessoas? Então, é por isso que quanto mais diversidade a gente tem na universidade, mais diversas são as pesquisas e mais política pública efetiva a gente vai ter. Teve a abolição. Bom, passa o tempo, vamos pegar o século passado, o nosso agora atual. Cada época tinha uma luta e tinha um objetivo. Isso eu acho que foi se modificando com o tempo.
atualmente, qual é o caminho que quer se seguir para que essa luta tenha mais conquistas? Qual é o caminho, né? Por onde que vocês estão, quando eu falo vocês, é que vocês representam, por onde que vocês estão querendo ir? Eu acho que, na verdade, as lutas, elas foram ganhando novas formas, mas os objetivos sempre foram os mesmos, né? Então, de novo, a necessidade de você colocar em prática políticas públicas, fazer com que as políticas públicas que já existem, elas se tornem cada vez mais efetivas, é o melhor caminho. Não tem algo... Tanto que, por exemplo, a gente está falando sobre a política de cotas, vamos fazer um recorte para a população negra. A política de cotas, se o Estado, se houvesse de fato a tão dita reparação histórica, um dia as cotas se tornariam desnecessárias para a população negra. Não é para ser... eu não gostaria que fosse uma política ad eternum, sabe? Se a gente estiver aqui em 2030 falando sobre política, 2030 está muito perto, mas sei lá, 2070 falando sobre política de cotas, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o Estado não fez o dever de casa, não fez a devida reparação histórica. Então, quando você fala o que a gente precisa para que a gente consiga, enfim, equalizar as coisas, eu acho que, na verdade, é a necessidade de formulação de políticas públicas, fazer com que as que existam aconteçam de verdade, e o que o Marcelo falou, colocar mais pessoas, por exemplo, dentro da academia, pensando em políticas públicas para o seu grupo. Quem sabe, melhor sabe falar sobre a população negra é a população negra. Só que para isso ela precisa de base, ela precisa ter a condição para que ela também chegue à universidade e possa formular essas políticas. Hoje, por que nós temos... tem pessoas que são contra cotas, ou tem pessoas, sei lá, dentro do Congresso, que são contra alguma política pública para a população LGBTQIA+. Porque não são pessoas que vivem a nossa realidade. E elas vão pensar políticas públicas em cima dos privilégios delas apenas. Que só uma coisa que às vezes passa para as pessoas, não é uma opinião minha, mas eu já ouvi isso de algumas pessoas, que essas lutas fazem com que vocês se separem mais e se isolem da sociedade. E não é o que, na verdade, é uma luta que prega a igualdade, mas que ao mesmo tempo vocês têm um isolamento da sociedade. Isso aí, você acha que tem alguma... Qual é a visão de uma pessoa que tem essa opinião? Porque eu vejo várias pessoas, ele fala em igualdade, mas tem pobre. Ele fala em igualdade, mas tem um grupo que não mora. Ele fala em igualdade, mas eles montam o grupo deles para... As pessoas às vezes não entendem isso. Muitas dessas pessoas são aquelas que, como aqui está, nos 4% só que ele conhece, que são preconceituosos ou racistas, eu acho que eles podem estar nesse outro índice maior que são e não sabem que são. E ao mesmo tempo falam, não, mas todos nós somos iguais, como uma forma de concessão e não o que realmente estão pensando. Eu acho que assim, é uma pergunta muito complicada, porque ela tem diversos recortes que dá para a gente fazer sobre isso, mas vamos lá. O discurso de que somos todos iguais. A gente já partiu do princípio no início da conversa de que nós não somos todos iguais perante o Estado, perante a lei, perante as políticas públicas. Se há necessidade de política pública, quer dizer que nós não somos todos iguais. Então, quando a gente repete esse discurso, na verdade você tenta de alguma maneira invalidar as lutas. A diferença é que a sociedade, e aí vamos falar do cidadão comum, não aquele que está na academia, nos espaços de poder, que pode tomar uma decisão. Às vezes o cidadão comum, ele replica esse discurso porque ele realmente acha que nós somos todos iguais, mas por que eles estão lutando? Porque é uma pessoa que às vezes não convive com o racismo, não convive com uma situação de homofobia, não convive, se a gente falar sobre a questão, a gente não vai falar na questão da mulher, mas assim, não vive uma violência de gênero. Então, são pessoas que não têm a mesma vivência e replicam aquele discurso que ele vem dessas instituições, que não querem que a gente enxergue o problema real ali, que existe diferença sim. E complementando, acho que super importante,
Concordo plenamente com o Josué, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que pensar, quando a gente fala que somos todos iguais, existe um problema que é que tipo de igualdade a gente está falando. Então existe uma diferença que é a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é aquela que deveria ser, que a gente não consegue enxergar, que é, somos todos seres humanos, todos, na teoria, deveríamos ser detentores dos mesmos direitos, sermos tratados igualmente perante a lei, esse tipo de coisa. Mas, quando a gente olha para a materialidade, quando a gente olha para o que acontece na sociedade, inclusive com os dados que você trouxe, Ricardo, a gente consegue perceber que na realidade das coisas e da sociedade existe uma desigualdade. E com os dados isso se torna inegável. Então, somos todos iguais para quem? E quando você menciona o isolamento, é muito engraçado porque quem é que isola a gente? Se os negros e pardos, né, ou pretos e pardos, são 54% da população, se não me engano, quem é que está isolado? Né? Na verdade, assim, as pessoas convivem com a diversidade o tempo inteiro. É só porque quando os movimentos se unem para lutar a favor dos seus direitos, é que incomoda, e é por isso que existe esse discurso de que vocês estão se separando. Mas na verdade não. A luta é para que a sociedade consiga caminhar junto. E para isso, muitas vezes é necessário fazer um movimento específico, mas em prol de toda a sociedade, não de um grupo específico. Perfeito. Bom, vou falar outros dados agora aqui. Pelo menos 316 pessoas LGBTQIA+, morreram no Brasil por causa de violentas em 2021. Segundo o levantamento do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIA+, que reúne a Organização de Sociedade Civil, com uma morte registrada a cada 29 horas, o Brasil segue liderando o ranking de países que mais matam LGBTQIA+. Os dados são do relatório Mortes Violentas no Brasil 2021, divulgados pelo Grupo Gay da Bahia, GGB. Cerca de 20 milhões de brasileiras e brasileiros, 10% da população, se identificam como pessoas LGBTQIA+, de acordo com a Associação Brasileira de Gays e Lésbicas. Isso aí. Cerca de 92,5% dessas pessoas relataram o aumento de violência contra a população LGBTQIA+, segundo pesquisa da organização de mídia, gênero e número, com o apoio da Fundação Ford. Então, assim, são números também absurdos dentro de um outro grupo. Pergunto, por que isso? Posso só, antes disso, que eu acho importante? Lógico. A gente também vai entrar num tema que a gente está falando de diversidade sexual e de gênero. E aí, é sempre um problema quando a gente fala da sigla, né? E aí a gente tem... Falei errado? Não, tá certo. Mas é porque, enfim, a sigla vem mudando ao longo do tempo, já foi movimento homossexual exclusivamente, aí passou para ser GLS, GLBT, aí depois LGBT, LGBTI+, LGBTQIA+, agora é LGBTQIAPN+. Mas enfim, muita letra. Eu acho que é importante, né, quem está assistindo provavelmente tem acesso à internet, tem acesso às coisas, acho que é fácil de conseguir identificar, de procurar saber a respeito. Então a gente está falando de diversidade sexual e de questões de gênero, né? E aí por que isso acontece? Eu acho que também a gente pode ficar aqui, enfim, a tarde toda, o restante da noite toda, inclusive, falando sobre a motivação que leva o Brasil especificamente a ser esse país extremamente violento com a população LGBTQIA+. Na minha visão, isso se dá pelo impedimento da discussão. Então, esse é um dentro dos movimentos que a gente tem, né, que a gente citou aqui, movimento negro, mulheres e agora da diversidade. Esse movimento da diversidade ele é muito mais recente do que os outros, historicamente falando, no mundo inteiro. Então, os avanços que a gente tem tido, na verdade, são muito pequenos. E aí é muito difícil a gente conseguir avançar, porque isso acaba sendo misturado com uma pauta que as pessoas chamam de pauta moral, né? Então, isso mexe, muitas vezes, com os princípios, com que as pessoas acreditam, e isso acaba mexendo com algo muito íntimo das pessoas. E é um grande tabu. E o que, enfim, é problemático porque é aquilo que não é falado.
não sei se você tem essa pesquisa aí, mas o Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas trans no mundo. E é o país que mais mata pessoas trans no mundo também. Então isso é tão mal conversado, isso é tão mal tratado entre a sociedade, porque as pessoas não querem falar sobre isso. E aí as violências, os preconceitos, os rótulos, tudo vem junto e vem com a violência da não aceitação, pessoas que são expulsas de casa, expulsas da escola, expulsas da igreja, expulsas de vários ambientes e que acabam na prostituição, acabam no suicídio e acabam em outros lugares, né? Infelizmente. Josué. Eu acho que, enfim, não tem muito o que acrescentar com relação ao que o Marcelo falou, mas esse sentimento também que a sociedade tem sobre a questão LGBTQIA+, na verdade, ela vem já de muito tempo quando a gente pensa na formação das instituições que regem a sociedade. Não vou citar nenhuma delas, mas assim, sempre foi colocado que sempre não fazer bem parte aqui para a realidade aqui do Ocidente. E assim, o que foi sempre colocado como correto é o que reproduz, é a continuação das famílias, é a continuação das heranças, é aquilo que sempre foi dito como a moral dos bons costumes que o Marcelo citou. Quando a sociedade vê que isso tudo é apenas uma construção social, aí a gente começa a ter rachaduras aí. É a famosa família, tradição, propriedade. Exatamente. E aí, assim, por que se mantém essa questão heterossexual? Justamente para você ter uma manutenção de poder. Alguns estudos, tem um livro, se não me engano, do Foucault, não lembro agora de quem, foi na época que eu fiz meu TCC. E tinha instituições, na época que o Brasil estava aqui sendo explorado, que autorizavam o estupro em meninas que eram indígenas, desde que não ocorresse, desde que houvesse o corpo corrompido, entende? Então, assim, por quê? Porque a questão da reprodução, da heterossexualidade sempre ficou restrita à questão da família tradicional brasileira, de homem, mulher e filhos. E aí, quando a sociedade vê que não, é possível você constituir famílias, diferentes famílias de diferentes formas, você vai contra todo esse discurso que foi construído para a sociedade. E aí tem as violências, tem essa vontade de não querer discutir, como o Marcelo falou, porque você vai contra discursos que estão aí só apenas reforçando as violências que a gente vive. Né? Então, assim, na verdade, a gente está falando de preconceito, puro preconceito, né? Onde há um julgamento que o gênero pode te dar um patamar ético, um patamar moral, um patamar de você é um bom profissional ou não, a partir do momento da sua escolha. Né? Uma coisa que eu observo, que às vezes a pessoa fala, foi uma opção. Não existe, né, pelo menos no meu entendimento, eu queria saber de vocês, não é uma opção. Você não nasceu e falou, bom, agora deixa eu escolher. Né? Então as pessoas também não entendem esse lado. E o preconceito enraizado que a gente tem, e isso no Brasil, eu acho que em alguns países são mais, não pode assim, explorados, mas cara, o Brasil às vezes é embutido, né? E não é usado da forma correta também, eu acho que é distorcido. Há informações que são distorcidas para que possa também depreciar isso. Então, vocês acham que a mídia em si, ela mais ajuda ou atrapalha? Vamos lá, eu vou por partes. Né? Acho que a primeira, de fato, não é uma opção. Acho que precisa ser um consenso mínimo, né, da discussão. Porque, e aí, só uma reflexão rápida. Assim, porque se a gente falar que é uma opção, a gente está dizendo que as pessoas escolhem passar pelas violências. Como se fosse super fácil. Não, eu estou gay, assim, né? Se vocês procurarem histórias de saída do armário de pessoas da nossa geração aqui, vocês vão ver que, na verdade, a maior parte dessas histórias são trágicas. Então, tipo, a pessoa escolheu passar por isso, é muito complicado, né? Escolheu passar por agressões na escola, na rua, cair na prostituição e aquela coisa toda. Então, assim, é muito complicado. Então, mas eu acho que o pensamento, o erro do pensamento começa por aí. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Então, quando a gente fala o termo correto, é orientação.
Quando fala orientação, isso quer dizer que é algo que vem da pessoa, uma característica dela e que veio com ela, que pode se desenvolver de um jeito ou de outro, mas é algo da pessoa. Então, primeira questão. A segunda, em relação à mídia, né? A mídia ela já fez no passado, e ela sempre vem, né, nessa coisa de tentar abordar algumas temáticas, a questão da sexualidade, e acaba sendo muito problemático às vezes. E eu vou dar um exemplo aqui. Tem um personagem de uma novela, que inclusive virou filme, que é o Crow. Não sei se todo mundo se lembra aqui, mas o pessoal jovem não, né? Mas, enfim. Que tinha ele era o estereótipo da pessoa gay, que era o gay inevitável, aquela pessoa que todo mundo identificava porque tinha todos os trejeitos, era vomitava, aquela coisa toda. E todo o estereótipo, né? E aí a gente tem que lembrar que dentro das diversas letrinhas que a gente tem aqui, as pessoas podem ser aquilo que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Então não tem um rótulo específico, uma caixa específica que a gente coloca as pessoas, então a pessoa é gay, então obrigatoriamente ela não gosta de esporte, ela sabe de música pop, ela assiste drags, né? Gosta de Pablo Vittar, e tipo, como se isso fosse obrigatório, e não é assim, né? Então, eu acho que a mídia ela falha porque ela fica muito aquém daquilo que a diversidade da sociedade representa, e ela incentiva uma coisa que é muito ruim, que é a aceitação pelo consumo, que é o que a gente chama de pink money, né? Que é, no meio da diversidade, que passou agora no mês de junho, Instagram, não sei se você compara no Facebook, só tinha as empresas com bandeira colorida, mas isso era a aceitação porque essas pessoas, e de acordo com a pesquisa, 20%, os dados que eu tenho são que chega até 30% da população, tem muito dinheiro. Então você está mirando um grupo específico, tem poder de consumo, então você aceita só porque ela vai comprar o seu produto. Mas na hora de você dar um emprego para a pessoa, não tem uma pessoa trans trabalhando, não tem uma pessoa trans no cargo de chefia. Então até onde vai isso, né? E aí tem toda uma problemática para discutir. Esse lado econômico, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. E para você ver como a gente, mesmo embutido de toda, vamos falar assim, eu não tenho preconceito com nada, não tenho, para mim, somos sim, todos iguais. Eu fiz uma viagem um tempo atrás aí, e no aeroporto eu já comecei a perceber, tá diferente isso aqui, né? Porque tem certos lugares onde há um nível social maior que você vê realmente a presença, entendeu, de pessoas homossexuais, de casais, e nesse período, nessa viagem que eu fiz, eu estava acima da média. Entrei no avião, o avião acima da média. E cheguei no hotel, no outro dia fui tomar café da manhã, todos, assim, a maioria que estava falando, gente, será que eu fui numa praia específica? Pensei, né? Falei, não é possível, né? Alguma coisa. Aí fui pegar um Uber para ir para a vila lá, né? Perto, eu falei, ele falou assim, aí, tá gostando? Eu falei, eu tô gostando, mas está acontecendo alguma coisa aqui? Porque eu tô sentindo, né, a presença, né? Ele falou assim, então, tá tendo um encontro brasileiro LGBT. Eu acho que não tinha as outras letrinhas na época, né? Então, de LGBT aqui, e todos os hotéis e pousadas estão lotados. Todos daquele local não é um lugar barato. Então, para vocês verem como há esse comércio, né, e o quanto eles exploram, né? Quando eu falo da mídia, eu falo isso também, que eles exploram isso, né? Mas eu não sei se isso é benéfico, né? Como se estivesse falando assim, não, vamos nessa onda que a gente vai lucrar com isso. Eu acho que são dois pontos, né? Eu tinha citado até Foucault anteriormente, e ele fala no livro A História da Sexualidade sobre a construção do gênero e toda a construção da sexualidade, da orientação sexual, e assim, é muito nítido o quanto isso é intrínseco à pessoa. É que a sociedade acaba condicionando a questão da heterossexualidade. Então você vê aí pais de família casados há 30, 40, 50 anos que são pessoas infelizes que nunca vão assumir a sua sexualidade de fato por conta da sociedade que a gente vive. Sobre a questão da mídia, acaba sendo uma questão muito complicada, porque é o que o Marcelo falou. Ok, a gente passou pelo mês
aquele orgulho LGBTQIA+, mas assim, e depois? É a mesma coisa do 20 de novembro. Chega 20 de novembro, a minha vida virou um caos. E é chamado para isso, para aquilo, que não sei o que lá, e vai. Ok, você tem que aproveitar desse momento, você tem que ocupar aquele espaço, você tem que estar ali. Mas e depois? E o pós? E o que vai ser feito ali de fato para que tenha alguma mudança? Essas empresas que estão com a bandeirinha no LinkedIn ali, do arco-íris no LinkedIn, elas de fato vão treinar o seu RH para que pessoas que sejam LGBTQIA+, que a gente tenha uma diversidade de fato na empresa? E aí eu não estou falando de, estou com dó, vou contratá-lo porque ele é negro, vou contratá-lo porque ele é gay. Não. A partir do momento que tem pessoas com a mesma formação, com a mesma competência, digamos assim, e que não passam por serem quem são. A gente vê, tem dado, enfim, eu sou bom com números de novo, mas assim, você vê quanto a diferença de mulheres negras no mercado de trabalho, com a mesma formação, com a mesma função, recebendo muito menos. E aí, sabe? Mas chega o 20 de novembro também, aquela coisa toda, aquelas discussões, ainda que as empresas não se mobilizam tanto no 20 de novembro, né? Que é uma questão muito complicada. Mas assim, e o preparo, e a parte estrutural de fato, o que está sendo feito? Não que não seja importante, mas assim, tem que ser uma discussão recorrente, sabe? Eu acho que não pode perder espaço. Eu posso aproveitar e dar uma dica que o José falou de RH, eu acho muito, é um vídeo já antigo, mas é muito bom, se vocês quiserem procurar no YouTube, é da Defensoria Pública do Paraná. Eles fazem um vídeo que tem 2 grupos de pessoas que trabalham em RH, e um dos grupos mostra figuras de pessoas brancas e no outro grupo somente figuras de pessoas negras. E aí a pessoa pergunta, mas quem trabalha com você? Só pessoas que trabalham em RH. Essa pessoa branca que está lavando louça, o que você acha que ela é? A dona da casa, não sei o quê. A mulher negra lavando louça, o que ela é? A empregada e tal. Um cara de terno, um cara branco de terno, empresário, executivo e tal. Um cara negro de terno, segurança. Então, para mostrar o quanto o RH ele é muito despreparado nas empresas para entender, para acolher essas demandas, para entender as discussões e para não ser racista no final das contas na hora da contratação, porque infelizmente é isso que acontece. Nós já tivemos na história nossa um ditador louco que queria fazer uma limpeza étnica, inclusive uma limpeza que estava no pacote, né? Não era só os judeus que eles queriam, né, acabar. E a gente vê os índices de violência que a gente tem em cima, aqui no Brasil, disso. Não existe dentro, como eu falo, tem as lutas, eu vejo os movimentos, a gente vê todos esses movimentos que são feitos, né? Teve recentemente agora lá em São Paulo, que todo ano tem, e às vezes as pessoas falam que aquilo também já virou um negócio comercial, mas eu acho que é um espaço e tem que ter, e é isso. Qual é o movimento, que é um movimento dentro de políticas públicas, disso, que possa ter uma conscientização, assim como a gente falou de racismo, né? Dentro das escolas, hoje existe, vocês que são professores, existe algo, algum movimento disso, ou isso ainda é um tabu dentro da sala de aula? Assim, passando por cenário da sala de aula, né? A gente tem, como o Marcelo citou, a Lei 10.639, que trata justamente sobre o ensino da história do negro, da história da África, dentro da sala de aula. Mas, de novo, falta preparo, falta a formação para que isso aconteça de fato. Então, às vezes, depende muito da boa vontade da Secretaria de Educação, dos professores, para que isso aconteça. Mas tem grupos que se mobilizam e se disponibilizam a estar lá. Eu queria voltar um pouquinho na questão do mercado de trabalho. Meu marido, por exemplo, ele trabalha numa multinacional. Dentro dessa multinacional, tem um setor específico de diversidade, e ali tem um profissional que só cuida disso. Então, assim, ele cuida das diversos pontos da empresa que precisam ter ajustes na questão da diversidade, no processo seletivo, no que é feito ali quando, por exemplo, vai ter uma ação. Peraí, vamos ver como que está isso aqui, vamos
incluir as pessoas, trazer as pessoas para o debate, trazer as pessoas para a discussão. Então, assim, falta a boa vontade, por exemplo, do mercado para que isso aconteça, e trazendo para a realidade de conscientização dentro da sala de aula, os movimentos eles estão sempre abertos para poder estar dentro da sala de aula, para poder conversar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso também tem que vir sempre das instituições, porque senão a gente não vai ter perna para isso. É o que eu falei, novembro vira um caos, e aí vem escola, você pode fazer uma palestra no dia da consciência negra, pode fazer isso, fazer aquilo. É importante, eu gosto de fazer, mas assim, não é uma pessoa só que vai conseguir levar essa lei é de que ano? 1679 é 2013, né? 2003. Então eu acho que há uma demora para implementar, né? Eu sinto que alguns lugares começaram a implementar, mas há um tempo também de adaptação. Pegando o gancho que ele está falando, que eu vou jogar para você, você acha que esses movimentos, né, vamos falar assim, que envolvem mídia, empresários, são comandados não por RH, mas por marketing? Então, seria isso. Deveria ser pelo RH. Eu acho que independente de quem é que vai comandar esse processo, é importante que se tenha formação para isso. O problema do marketing é que o objetivo é a venda, né? Não é você acolher as pessoas, entender o processo. Então, é problemático, porque você está mirando especificamente no lucro numa sociedade que hiperexplora a capacidade de consumo das pessoas, né? Então, isso é um problema. Mas se isso vem com uma discussão, com uma coerência que a empresa tem internamente, aí eu não vejo grandes problemas, né? Porque a gente vive num sistema que as pessoas não devem comprar aqui. Mas que isso sendo respeitado, as identidades, a diversidade, tendo uma diversidade no seu corpo de trabalhadores, eu acho que isso ajuda nesse processo. Então, precisa ser, não é só o marketing, né? Não é só o RH, precisa ter um conjunto de pessoas. E eu vou entrar também nessa questão da escola para falar de como a questão da diversidade sexual e de gênero nas escolas, na verdade, é um grande problema. Porque isso é um não assunto, né? Muitas vezes os diretores, professores, e não estou falando especificamente de Valinhos, isso é no Brasil inteiro, tem grandes problemas quando, por exemplo, aparece uma pessoa do 7º ano que é uma aluna trans. As pessoas entram em desespero porque as pessoas não sabem o que fazer. E, via de regra, existe uma resistência a tratar aquela pessoa de acordo com a identidade dela. E aí a gente entra numa outra discussão, que é o jurídico. Juridicamente, precisa da autorização dos pais, para aquela criança ser tratada da forma como ela quer ser tratada. Mas, se a escola, os professores, a direção da escola, se resvala na lei, a gente está prejudicando a vida escolar daquela criança. Porque, inclusive, as pessoas trans, especificamente, elas são expulsas da escola muito cedo. 52% não terminam o ensino fundamental, 72% não terminam, 76% não terminam o ensino médio, e só 0,02% conseguem chegar na universidade. Então, se a gente fica se resguardando numa lei que é formada por héteros, por pessoas cis, brancas, e que tem uma certa limitação na discussão, a gente nunca vai conseguir incluir as pessoas de verdade. Então, enfim, é muito difícil, as pessoas não têm muito preparo, são poucas as escolas que eu sei que fazem um trabalho de diversidade, existe muita resistência, existe uma questão geracional de trabalhadores da educação, que tem uma dificuldade em compreender o quanto essa nova geração já se sente muito mais confortável, inclusive, em falar sobre algumas questões, e os professores, os profissionais ainda estão a ver navios, assim, tá bem difícil. Eu acho que tudo é uma evolução. Eu acho que o importante é começar e isso evoluindo. E que a inclusão seja feita em todos os sentidos e que a violência nunca seja o principal ator, ou o principal feito de qualquer tipo de atitude de qualquer pessoa. Queria saber, pessoalmente, se você fazer alguma pergunta. Aqui, ó, Roberto. Mais fácil de filmar. Pode. Você, bem breve, eu gostaria de saber do Marcelo e do Josué o porquê que os espaços de poder eletivos ainda não refletem a diversidade da sociedade, já que a maioria da população é de mulheres, de
maioria da população de negros, vários LGBTs, porque os espaços eletivos não conseguem ainda refletir essa diversidade e o que a gente pode fazer, qual o caminho sugerido por vocês para mudar isso. Vou trazer um outro dado aqui importante. Dos cargos eletivos que a gente fala do âmbito legislativo, a gente só tem 0,16% de LGBTs ocupando esse espaço, assumidamente, porque a gente sabe que tem todo o armário, mas só 0,16%. Então isso é muito pouco, perto aí dos 20, 30% que a gente sabe que tem na sociedade, e aí, IBGE que faça pesquisa decente aí, que é aquela que saiu, pelo amor de Deus. E aí, como fazer esse processo, que eu acho que é importante. Primeiro que a gente tem que tomar um cuidado muito importante, que é aquilo que a gente chama de representatividade, que é uma pessoa só por ela ser LGBT, ou somente por ela ser uma pessoa negra, ou somente por ser mulher, significa um avanço nessa pauta? A minha resposta é não. Eu vou tomar cuidado aqui de não citar nomes, mas a gente tem políticos LGBTs que foram eleitos que não representaram nenhum avanço para essa pauta. Então, isso é um problema. Então, era um LGBT eleito e tal, beleza, mas isso significou o quê para a pauta? Nada. Então, existe um cuidado muito importante para a gente ter quando a gente faz os processos eletivos, que é de você pesquisar, se identificar com a pessoa, de entender quais são as pautas, se apropriar dessas pautas, né? De você entender o quanto aquilo é importante para a vida das pessoas. Então, pessoas negras, LGBTs e tal, quando as pessoas se enxergam num candidato, para que cargo for, e que aquilo representa de fato aquilo que você acredita, é importante apostar naquilo. Porque só assim a gente consegue transformar a sociedade no âmbito institucional. Porque enquanto a gente continuar votando em homens cis, héteros, brancos, nada contra, tem até na discussão, mas assim, fica meio difícil, né, transformar a sociedade se a gente continuar elegindo as mesmas pessoas sempre. Eu acho assim, Fábio, que é exatamente isso que o Marcelo falou sobre a questão da identificação, porque às vezes você vê, tem figurões que são eleitos que falam, sou LGBT, ou por exemplo, sou negro, sou contra as cotas e estou aqui. É uma pessoa que não quer discutir aquilo, entende? Ela só usa daquilo como bandeira. A gente sabe que é assim que funciona. Mas essa questão de você pesquisar, ver o que está sendo proposto, ver qual que é o movimento que a pessoa faz, eu acho que isso é a questão da identificação, né? E ver se aquilo é algo que vai, de fato, ter melhorias, é um ponto para que a gente consiga evoluir. Mas é uma luta que acaba, assim, sendo muito complicada, porque se a gente também não tem uma formação na sociedade em que, por exemplo, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, elas também não se reconheçam como tal, não vejam a importância dessas políticas públicas, também não vai adiantar, elas não vão votar nessas pessoas. Então, é um trabalho que vem primeiro de conscientização dessas pessoas, para que depois elas também saibam chegar e eleger esses representantes, que nada mais é, quando a gente fala, trazendo uma realidade legislativa, nada mais é do que você, óbvio, o vereador está ali para representar a sociedade como um todo, mas a gente tem, por exemplo, uma formação de Câmara que cada um representa um segmento, seja igreja, seja o que for. Então, assim, você precisa também fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua luta, tenham a formação e a formação suficientes para também querer eleger. Então tá. Eu queria agradecer então. Comentários? Tem nas lives. Na live tem os 4. Alguém? É que são longos, aí se conseguir ver aí é melhor. Porque o Wagner Alves acabou de falar um comentário sobre a questão do histórico da questão das cotas e da igualdade. Tem uma pessoa aqui, deixa eu só voltar um pouco aqui. O Pedro Luiz perguntou para o José Roupinha: as cotas raciais são bem-vindas, mas insuficientes no geral da sociedade. Precisamos de um movimento Pantera Negras, mas como diagnóstico nos dias de hoje? Essa é a pergunta. Pode ir. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Realmente, assim, a gente precisaria... É muito complicado falar isso, mas a gente precisaria de movimentos mais radicais, sim, para algumas situações. Enfim, para que também a sociedade se mobilizasse, sabe?
Como eu falei no início, às vezes, pensando aqui na realidade do Brasil, o homem negro ele sempre foi colocado como um sujeito muito passivo da história, como um sujeito que aceita a violência que ele sofre. Por outro lado, também ele é colocado como o forte, o viril, o que aguenta qualquer pancada, e por aí vai. Então, assim, eu acho que é muito complicado isso que eu vou falar, mas falta um pouco de radicalismo ali, porque as pessoas também se assustam e vejam, não, peraí, as coisas não são assim, sabe? Não é que uma situação racial aconteceu que eu vou deixar passar, sabe? Acho que por isso que ele acabou citando o movimento dos Panteras Negras, mas eu ainda acredito que essa formação da militância, mais pessoas aderindo ao movimento, sejam elas que apenas se identifiquem com o movimento, mas não façam parte dele ali, acho que já é um grande avanço, sim. Assim, é só colocar uma observação que a gente precisa, eu entendi a colocação dele e a sua, mas a gente precisa colocar que nos Estados Unidos a cultura do racismo lá ela é evidente e, principalmente na época dos Panteras Negras, até hoje já se formam guetos, coisa que no nosso país não é. Então, eu não sei se o radicalismo no nosso país seria como lá eles fizeram, mas pela organização social deles ser diferente da nossa, que é bem diferente, era e é diferente. Eu não sei se na nossa sociedade isso seria bem vista. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, eu não sei se isso cairia bem. Mas é aquela coisa, do seu grau também do que a gente está falando de radicalismo. Quando eu digo radicalismo, é importante também que isso fique claro, é que não deixa as coisas passar. É recorrente casos de racismo, de violência, e muitas vezes isso passa, não foi resolvido, a justiça não foi feita. É esse radicalismo que eu estou dizendo, sabe? No sentido de, não, a gente vai até um fim para resolver o problema. Faça o que for, mas o problema vai ser resolvido e a justiça vai ser feita. O radicalismo que eu digo nada mais é do que o cumprimento da lei que a gente não tem. Né? É absurdo falar isso, né? Você falar que é radical você querer que a lei seja aplicada, mas é esse radicalismo. Eu acho que isso cabe mais. Cabe, e assim, você comentou sobre, por exemplo, a formação dos guetos e etc. A gente tem no Brasil também guetos, temos quilombos, temos grupos que se mobilizam e que têm identificação, inclusive, com movimentos que são dos Estados Unidos, mas não têm o mesmo comportamento, enfim, por uma série de questões. Uma delas é que a cada 23 minutos uma pessoa negra é morta. Por aí. É isso mesmo. Aqui tem uma que vocês reconhecem que as minorias raciais não são um grupo monolítico? Nossa, vamos lá. De fato não é. E é muito interessante pensar. É do cuidando bem, então só. Tá. As pessoas muitas vezes têm a ideia de que o movimento ele é um bloco monolítico, que todo mundo pensa igual e todo mundo segue na mesma direção. E muitas vezes não é assim. Eu vou citar o movimento LGBT, por exemplo. Existem diversas organizações, diversos movimentos que lutam de formas diferentes, e inclusive de formas contraditórias. Né? Tem gente que não concorda com o método de atuação do movimento, funda outro, ele já tinha ou diverge, segue também diferente, e está tudo bem. Né? Isso não necessariamente é um problema. É um problema para mim quando, enfim, né, algumas pessoas sentam com outras para negociar risco da pauta, né? Tipo, então a gente abre mão disso aqui para passar uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente acredita. Então isso eu acho complicado. Mas, de modo geral, os movimentos de minorias, e aí os minorias de direitos, e não minoria de quantidade, porque se a gente for contar mulheres, negros e LGBTs, a gente com certeza é a maioria, de longe. Mas, assim, é muito complicado porque uma pessoa que é negra não necessariamente entende o movimento LGBT. Uma pessoa LGBT, um gay, não necessariamente vai entender o movimento feminista. Então, porque parece congruente no discurso do senso comum da sociedade, mas ele não é. E isso também é um trabalho, é um esforço que os movimentos têm que fazer e que a sociedade tem que fazer para que as pautas também andem juntas e sejam avançadas, né, a passos largos aí para uma sociedade que acolha essas diferentes pautas. Mas não é um plano monolítico, muito longe disso, inclusive.
Não, eu concordo com o Marcelo, assim, não é um bloco monolítico, até porque a gente tem formações diferentes e contextos sociais diferentes, né? Por exemplo, o movimento negro, que ele surge, por exemplo, numa cidade de Valinhos, que a gente, mesmo a duras penas tem, sei lá, a maioria da população tem acesso a saneamento básico, a educação, é diferente do movimento negro que surgiu numa favela, sabe? E a visão também política vai ser diferente, então a gente tem recortes. Claro que o objetivo é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. A diferença é o contexto social. São pessoas pensando de forma diferente com o mesmo objetivo. Né? Mais alguém? Ok? Então tá. Então agradeço a presença. Espero que seja o primeiro. Vamos fazer mais aí para frente. Acho que é um assunto que não se esgota. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado pela presença, Josué, meu amigo. E espero que a gente se encontre para devendo seu livro. Tá? Quero agradecer a todos que estão presentes aqui, todos que nos assistiram pela plataforma aí da Associação de Preservação Histórica, a presença do meu amigo artista aqui, Jacino Cara, que fez uma obra de arte aqui pra gente, uma pessoa que a gente tem que ressaltar sempre, porque não são todos os artistas que se dispõem a ajudar, e ele é um cara que está sempre presente, e todos podem contar com a cultura aqui nossa. Queria agradecer sempre e lembrar, pegando todo um pouco esse chavão de tudo que a gente falou, de luta, de preconceito, nós passamos uma eleição onde a nossa prefeita atual, a gente sabe que nós sofremos nessa eleição, por ela ser mulher também, entendeu? E hoje ela é a única mulher prefeita da região metropolitana de Campinas. Então, assim, eu sempre agradeço ela por toda a autonomia que ela dá pra gente e queria dizer para a prefeita Simara que você sim é uma vencedora, com certeza. Quero agradecer a todos e até o próximo mês com a nossa prosa aqui na estação. Obrigado.